Oi, eu sou Susan Gra e eu sou uma médium evidencial. Eu sou uma pessoa que teve uma experiência de quase morte, sou autora e hoje vou compartilhar um pouco sobre a minha EQM, minha experiência de quase morte. Eu tinha 4 anos e meio e eu estava trancada em um freezer desligado na garagem. Eu estava brincando de forte com alguns meninos e eles disseram que, se eu entrasse nesse freezer, eles me deixariam brincar com eles se eu pegasse alguns picolés. E eu não percebi que não estava ligado. Eu era bem pequena e eu subi de frente para dentro, é claro. E eles fecharam a porta do freezer e a princípio eu pensei, estou participando de um jogo. Este é um jogo que estamos jogando. E então eu percebi, e quando ouvi a porta da garagem fechar e fazer um barulho, que isso não era um jogo. E eu comecei a gritar. Eu acho que nós temos essa sensação inata dentro de nós que eu sabia que ia morrer, mas eu sabia que algo realmente ruim estava acontecendo e que algo realmente ruim ia acontecer comigo. E é uma sobrevivência inata. Veio sobre mim. Eu acho que isso acontece com qualquer um que está nessa situação em qualquer idade. E eu estava gritando o mais alto que podia. E minha mãe ouviu o que parecia um gato, um som agudo, e ela achou que eram os gatos no terreno, e então ela ignorou. E eu continuei gritando. E antes que eu percebesse, eu vi 3 luzes brilhantes. E eu me lembro deles dizendo: "Pare de gritar, Susan." Eu não fiz. Eu continuei gritando, e então eu ouvi um dizer: "Susan, pare de gritar. Nós vamos buscar sua mamãe." Depois que isso aconteceu, eu pude sentir a mim mesma. Eu não senti como se estivesse sendo puxada para fora do meu corpo, como a maioria das pessoas, mas eu senti que deixei meu corpo. E eu não me lembro de ter olhado para trás para o meu corpo, que não foi estranho, porque a maioria das pessoas faz. Mas o que eu acabei encontrando foi o fundo de um conjunto de escadas, e elas estavam muito quebradas, rachadas e velhas. E eu me lembro de olhar para cima e pensar, porque eu era eu, como eu vou conseguir subir até o topo daquelas escadas, porque eu me sentia como gelatina. Eu me sentia muito como gelatina e líquida, como se eu pudesse derreter em uma panela de manteiga a qualquer momento, como a manteiga faria. E a próxima coisa que eu soube, eu estava na beira deste poço. Eu sabia que havia algo ali como um buraco, mas eu não sabia o que era. Eu olhei para cima, primeiro e vi essas colunas. E, olhando para trás agora, eu posso chamá-lo de um quarto greco-romano, mas naquela época eu não sabia o que era isso. E havia essas colunas quebradas e um teto aberto, e eu estava olhando para baixo neste poço. Isso combinava com a abertura no teto, e eu observei esses movimentos. Era como uma única consciência, e eram palavras e orações. Eu podia ouvir as pessoas dizendo: "Você sabe, minha mamãe está com câncer. Deus, por favor, não deixe ela morrer." E eu podia ouvir: "Você sabe, eu vou fazer 16 anos e eu quero um carro. Meu pai não vai me comprar um carro. Por favor, Deus, faça com que ele me dê um carro." E eu estava ouvindo todos esses desejos e orações, e eu olhei para essas luzes lindas que ainda estavam comigo, que eu chamo de meus anjos. E eu perguntei a eles: "Vocês respondem a todas essas?" E eles disseram: "Não, Susan. Às vezes o que as pessoas mais desejam não é bom para elas." E eu fiquei em choque quando disseram que eu queria que isso desaparecesse, porque minha mãe costumava me dizer isso: "Só porque você quer algo não significa que é bom pra você." E eu só pensei: onde eu estou, onde é este lugar, que eu me sentia muito seguro. Eu senti uma energia muito gentil. Ao meu redor, como o quarto era lindo, eu vi coisas se movendo dentro dele. E eu vi pessoas caminhando por ele. E eu estava perguntando: "Sabe, o que vocês estão fazendo?" E eles ficavam, tipo, sabe, eu também estou me sentindo como gelatina e eu estou recebendo ajuda para passar por este quarto. E então eu olhei à minha frente e vi esta estrada que parecia o que eu chamava de caminho de tijolos amarelos, porque eu tinha visto o Mágico de Oz. E eu vi pirâmides na frente dessa estrada e observei as pessoas entrando. E eu acho que eram pessoas, eles estavam me mostrando humanos entrando e puxando da base dessa pirâmide, e eles começaram a pavimentar seu caminho, e eu não sei se eu sabia isso instintivamente ou se eles me fizeram saber que essa era a jornada de equilíbrio da vida deles. Essa era a busca pelo equilíbrio da jornada de vida deles, e eles estavam puxando da base dessas pirâmides e tentando pavimentar seu caminho, e o equilíbrio deles ficava desajustado. E eu os vi caírem de joelhos e dizerem: "Pelo amor de Deus, nada está funcionando. Por favor, me ajude a fazer algo." E eu vi essas luzes lindas entrarem e começarem a remover esses pavimentos e colocá-los de volta. E eles iam até o topo dessa pirâmide e puxavam os pavimentos e se recriavam. Então era como: nós nos recriamos. Então eu estava pensando em reencarnação, mas eu não estava pensando nisso naquela época. Eu acho isso agora, mas ainda estou incerto. E eu vi essas entidades lindas começarem puxando esses pavimentos do topo e indo começar a pavimentar esse caminho, esse lindo caminho dourado.
E eu perguntei a eles: "O que vocês estão fazendo?" E eles disseram: "Nós somos os pavimentadores. Você não é. Tudo o que você precisa fazer é caminhar por ele." Eu tenho certeza de que eles colocaram essas perguntas na minha cabeça, mas eu disse: "Como você sabe se está caminhando por isso, certo?" E eles disseram: "Nós abençoamos e bloqueamos tudo, mas não se engane. Você pode passar por um bloqueio machucado e ferido, na melhor das hipóteses, ou você pode mudar, e se você vê outra parede, mude novamente. Se você vê outra parede, mude novamente. E antes que você perceba, você nos verá pavimentando seu caminho. Nós sabemos o que é certo para você. Você acha que sabe o que é certo para você." E eles me disseram: "O que você tenta controlar, controla você. E o que você foge, te persegue." Eu nunca esqueci aquelas linhas e nunca ouvi. Durante toda a minha jornada, eu ainda estava tentando controlar tudo. Foi exatamente isso que eu fiz. Mas eu entendo isso agora. E eu pensei em algumas outras coisas nisso. Eu os chamava de quartos, mas eram apenas um lugar onde eu estava. E então eu pensei no que eles chamavam de sala do conhecimento. E eu vi esses movimentos virtuais, que não eram livros, mas também não eram tablets. Era apenas esse movimento que eu sabia que era uma história, de algum tipo. E eu realmente não entendia. E eu assisti essas famílias. Eu ouvi essa pessoa dizer: "Eu posso fazer isso, sei que posso, eu só quero terminar isso. Eu sei que posso lidar com isso." E eles disseram: "Bem, você tem livre-arbítrio." E então eles desapareceram. E eu perguntei para onde eles foram. E eles disseram a sua próxima encarnação, sem ideia do que queriam dizer, nenhuma. Mais tarde na vida, alguém se aproximou de mim e disse: "Você acredita em reencarnação?" E eu pensei: "Oh meu Deus, lá está essa palavra. Encarnação, reencarnação, lá está essa palavra. O que é?" E eu sabia o que eles queriam dizer. Eu simplesmente sabia. E assim foi. É incrível ter essa verificação de que o que eu havia escrito e compartilhado com minha família estava realmente sendo recontado para mim neste planeta de alguma forma. E outro lugar que eu fui se chamava a Sala dos Companheiros. E eu vi esses animais lindos, criaturas se movendo por esse lindo campo de dente de leão. Sabe, aquelas coisas que você sopra para fazer um desejo. Eu vi um monte deles, mas eram lindos e grandes e diferentes do que eu tinha visto aqui. E havia cores por toda parte. E eu me lembro de ver anjos falando. E era música. E hoje eu entendo que, sabe, é por isso que a música é tão tocante para nossas almas e é tão curativa para nós, porque vem do reino angelical. E alguém me perguntou uma vez: "Os anjos têm asas?" E eu disse: "Eu não acho que sim. Eu não sei porque a luz deles brilha a cerca de 1,20 m para fora deles. E então quando eles levantam algo, você vê 4 pés de luz. Então poderiam ser asas, mas eu acho que era uma energia luminosa vindo deles. Eu os chamava de meus anjos de luz." Então eu estava nesse lugar que ficava em um campo e eu podia ver os animais se movendo, brincando e correndo. E eu me senti muito seguro. E eu tive uma experiência com isso, o que eu chamo de fonte, que ainda é muito emocional para mim. Eu olhei para a minha esquerda e olhei para cima, nessa montanha, de algum tipo, e vi esse ser lindo, emanando um raio ao redor deles. Aquilo era como nada que eu já tinha visto. E era amor como nenhum amor que pudéssemos imaginar. Eu queria subir aquela montanha com tanta vontade e eu não consegui. E esse amor começou a vir em minha direção como um raio. O feixe não se moveu, mas esse raio de amor começou a vir em minha direção como nada que eu já tinha visto ou sentido. Eu não sei como descrever isso. E eu estava cheio desse amor. Eu era tudo e eu era nada, e eu era perfeito, de todas as maneiras possíveis. E eu me lembro daquela sensação de amor que eu estive buscando neste planeta, toda a minha jornada, que eu nunca tinha sentido. Eu posso chegar perto disso dizendo: quando meus filhos foram colocados em meus braços, eu senti aquele amor incondicional, avassalador. E eu olhei para a minha direita e eu tentei entrar, mas não consegui. E eu simplesmente sabia que se eu conseguisse, não voltaria. Eu sabia que estava vendo os espíritos que realmente haviam cruzado, e eu sabia que tinha visto algo muito, muito especial. E muita coisa aconteceu com isso. E muitas informações me foram dadas que eu guardo com muito carinho. Então eu olhei para a minha direita, ou pelo menos o que eu achava que era a minha direita, e eu vi este lindo ser angelical, flutuando em direção a mim. E tudo que eu conseguia pensar era que eu queria flutuar. Eu espero que eu consiga flutuar. Eu era pequeno e era isso que eu achava normal, sabe? E a sentir-se assim. E querer fazer algo como: "Oh meu Deus, eu posso flutuar."
Eu não sei se eu flutuei, pra ser honesto com você, porque tenho certeza de que eu estava flutuando o tempo todo, mas não tenho nenhuma memória de flutuar. Eu só me lembro de querer. E esse lindo ser me disse: é hora de ir. E eu disse: tudo bem. E eu estava ao lado dessa água, essa linda rio, e ele estava fluindo devagar, bem devagarinho. E era apenas a cor de água mais linda. Tão cristalino, tão perfeito. É, indescritível. E eu me lembro deles me dizendo que eu teria uma vida difícil e que eu estaria ajudando as pessoas com isso. E eu aceitei isso. E eu não queria voltar. Eu queria ver minha mamãe o tempo todo, a propósito, mas eu não queria voltar. E eles me ensinaram tantas coisas que eu não. Normalmente eu compartilho, mas eu quero dizer que eu aprendi tanto enquanto estava lá. E eu senti tantas coisas e é milagroso. É indescritível com palavras humanas. E eles me disseram que eu iria passar pela água para me limpar. Purificado, palavra que eles usaram, mas eu pensei que eles queriam me limpar, porque eu tinha estado em um campo e eu estava voltando para minha mamãe e eles iam me dar um banho. Era isso que eu pensava. E não, não era isso. E eles me disseram que todo mundo passa pela água. Agora eu entendo que passamos pelo útero onde há água. E você sabe, a água é nosso mecanismo de limpeza, é nosso curador. Muitas pessoas adoram estar perto da água, assim como da música. Tem algo nisso. E eu disse a eles que eu estava bem onde estava. E eles disseram: mas você vai ver sua mamãe. E durante todo esse tempo, minha mãe estava ouvindo, ela ouviu isso 3 vezes antes de tomar uma atitude. Seu bebê está no congelador. E, finalmente, ela decidiu tomar alguma atitude. Ela saiu, viu a porta da garagem fechada e pensou: Suzy não consegue abrir isso. Ela é muito pequena, não havia abridores de porta de garagem, então ela ia se virar. É o que eu acredito, ela me disse, mas ela não está aqui para me dizer se estou certo nisso. Mas é isso que eu lembro. E ela abriu e entrou. Ela abriu a porta do congelador e me viu e me girou. E eu estava pálida e minhas pontas dos dedos estavam azuis. E ela disse que começou a gritar e me deixou cair e ela estava correndo para pegar um telefone. E então ela se foi. A próxima coisa que eu lembro é que eu estava respirando. O que aconteceu foi que eu bati e rachei meu queixo. No cimento, na calçada, na garagem, e eu respirei. E quando minha mãe saiu de novo, eu estava respirando. E então ela achou que eu estava bem e que tinha exagerado. E, de qualquer forma, depois de toda essa experiência, eu me lembro da minha mãe me dizendo para não falar sobre isso, porque eu via espíritos em todo lugar. Agora eu os via antes disso acontecer. Eu me lembro de quando os animais faziam a transição, eu os via flutuando, e isso era o meu normal. Eu não pensava em nada, tipo, se saíssemos na chuva, eu veria água em você. Seria apenas normal, mas agora, olhando para trás, eu entendo que eu tinha esse tipo estranho de dom mágico. E minha mãe tinha isso, minha irmã tinha isso e meu irmão tinha isso. Então, quando eu acordei disso e melhorei, eu podia ver espíritos em todo lugar. E eu cobria minha cabeça e dizia: vai embora, vai embora, vai embora. Eu achava que eram o bicho-papão. Eu não sabia quem eles eram e estava com medo. Mas com o tempo, isso se tornou a minha maneira anormalmente normal de viver. E eu simplesmente sabia coisas sobre as pessoas e sobre os entes queridos que já tinham partido. Eu não sabia de tudo. Estou tendo uma experiência humana, mas eu sabia muito e parecia estranho. Mas eu apenas aceitei porque era o meu normal. Eu era tão pequena quando isso aconteceu que isso simplesmente se tornou normal para mim. E eles me acordavam e diziam: acorde. Eu acabei de morrer. E eu sou o melhor amigo do irmão do fulano. E você vai ouvir: eu morri. Isso foi quando eu estava na adolescência e eles acham que eu fiz isso de propósito, mas eu não fiz. Por favor, diga a eles. E isso é, você sabe, eu digo: tudo bem. E eu anotava, e então eu recebia uma ligação no dia seguinte. E então, quando eu tinha cerca de 19 anos, eu acho, minha avó morreu e ela veio até mim, e foi tão profundo que eu decidi fazer uma ligação. Então eu fui até a lista telefônica porque não tínhamos internet. E eu encontrei o centro médico da UCLA porque eu tinha lido no jornal que eles estavam fazendo algo com ESP, percepção extrasensorial. E eu liguei para ele, o homem atendeu, e eu contei minha história, e ele disse: parece que você é uma médium. E eu disse: o que é isso? E ele disse: essas são pessoas que falam com os mortos. E eu surtei, desliguei o telefone. Eu nunca falei sobre isso de novo. Não, uma palavra por muito tempo. Mas eu continuava sendo acordada. Eu me tornei especialista e conselheira em luto e dependência. Eu fiz esse trabalho e eu simplesmente sabia das coisas. Eu diria coisas para as pessoas como: bem, você sabe, eu sei que você está tendo esse PTSD por causa do que aconteceu com sua. Você sabe, você está tentando reanimar sua avó. Você não conseguia. E eles diriam: eu não te disse isso. E eu ficava em choque. E isso meio que se transformou em eu fazer esse trabalho. Eu não planejei fazer esse trabalho. Eu não queria.
que as pessoas virassem as costas para mim. E ser médium era uma coisa que fazia as pessoas fazerem isso. Eles achavam que era um trabalho maligno, ou tóxico, ou louco, ou maluco. Disseram ao meu irmão que ele era louco tantas vezes que ele acabou esquizofrênico. Ele foi diagnosticado assim. Ambos os meus irmãos e minha mãe morreram por suicídio. E eu sinto que, você sabe, meu irmão e minha mãe tiveram muito a ver com o dom que eles tinham. E eu consegui passar por isso, por essa jornada, porque eles me disseram, você sabe, você vai passar por muita coisa na sua jornada. Eu tenho que dizer que, tendo tido a experiência, eu provavelmente ajudei um pouco, mas não tenho certeza porque eu não sei o que eu teria sido sem isso. Mas o que eu decidi fazer foi ser melhor por causa disso, e não apesar disso. Junto com todas as outras lições que aprendi, que foram muitas, muitas lições difíceis, o que aprendi sobre mim mesmo é que o escuro e o claro nos ensinam algo, ambos têm um valor equivalente. E, na verdade, eu acho que as coisas escuras que aconteceram comigo me ensinaram mais porque eu quero sair disso. Eu quero sair da dor. Então, estou trabalhando muito para fazer mudanças. A totalidade da minha experiência de vida tem sido cheia de dificuldades que vão além do normal. E você poderia pensar que eu teria essa atitude negativa de vitimização, mas eu não tenho. Às vezes eu sinto que fui vitimizado. Sim, às vezes, mas na verdade, no geral, eu vejo isso como uma oportunidade de crescimento. Não é que eu queira a oportunidade. Acredite em mim quando eu digo que não quero perder as pessoas que amo dessa forma, mas eu utilizo isso da melhor maneira que posso, como algo que posso usar para ajudar os outros. E eu faço. Essas são as pessoas que vêm ao meu consultório e que sofreram perdas, e geralmente muitas de morte por suicídio. Então, essa é meio que a minha história e a minha jornada. Eu levei isso a um nível totalmente diferente escrevendo meu livro, Vida Infinita, Lições Infinitas. Meu livro é sobre aprender, sobre a vida após a morte e minha experiência de quase morte em detalhes completos. Com o passar do tempo, eu simplesmente decidi que ia ser uma curadora para as pessoas e fazer o bem no mundo. E quando eu escrevi meu livro, eu fiz muito trabalho de cura nele. Você sabe, não foi um trabalho de amor. Posso te dizer que foi um trabalho doloroso voltar e lidar com o fato de ter sido traficada quando criança e outras coisas que aconteceram na minha jornada. Não conseguindo dar à luz meus filhos, embora tenha sido o maior presente do mundo adotá-los. Mas foi muito doloroso quando eu estava passando por isso e por várias coisas diferentes que aconteceram na minha jornada que foram muito difíceis. Eu aprendi a pegar essas coisas e colocá-las por escrito e então poder dizer, você sabe, é assim que lidamos com essas coisas. Eu falo muito sobre intuições versus medo, porque o medo é tão poderoso. E o que eu sei é que o que você teme, você alimenta, e o que você alimenta, você percebe, e o que você percebe e acredita se torna a sua realidade. Então é muito importante porque você já está vivendo isso. Se você está com medo, você já está vivendo o medo. Qualquer coisa que tentamos controlar está nos controlando ao longo da nossa jornada. E isso inclui o medo. E então eu decidi que não ia mais viver com base no medo. E eu estou tendo uma experiência humana. Então acredite em mim quando eu digo que eu tive muito medo na minha jornada também. Mas quando eu removi o medo e deixei que minha verdade vivesse, tudo começou a mudar e se rearranjar. Eu percebi que cada trauma pelo qual passei foi para eu ver onde brilhar minha luz. E isso era comigo, porque meu caminho espiritual era o amor próprio, junto com todos vocês. Esse é o seu verdadeiro caminho da alma. E o seu caminho de vida te leva até lá. E o amor próprio é a coisa mais difícil que eu acho que fazemos, honestamente. Eu não acho que seja fácil. Nós somos tão duros conosco mesmos. E então, você sabe, esse é o objetivo: amar a nós mesmos tanto quanto nossa alma está cheia de amor. E a razão é que o amor é a mais alta das vibrações. Quanto mais você ama, mais alta é sua vibração. E que presente lindo isso é. E quanto mais alta é sua vibração, mais perto você está da fonte. E quanto mais perto você está da fonte, menos precisa continuar fazendo isso se não quiser. Então essa tem sido a minha jornada. E eu vivi minha vida com isso. Ao longo da minha vida completamente e totalmente louca. Deixa eu só dizer, vida louca. Eu sempre amei pessoas narcisistas e eu sempre estava envolvida às profundezas disso. E você sabe, eu tenho que te dizer que eu sabia que eram lições para mim. Eu não acho que o espírito tenha planejado isso para mim necessariamente, mas eu certamente queria abrir essa porta e eu tive que aprender a cuidar de mim mesma. E eu realmente quero encorajar todos vocês a fazerem o mesmo, aprender a cuidar de si mesmos e a se amar durante suas dificuldades. Então, aqui está a questão. É fácil amar o que é fácil de amar, certo?
É realmente difícil amar o que não é fácil de amar. E esse é o objetivo. São todas as coisas em mim que eu não gosto. Quando eu os amo, eu faço amizade com eles. Quando eu faço amizade com essas coisas, eu realmente transformo isso em amor próprio. E minha autoestima então fica em um lugar lindo, porque eu transformo essas coisas em uau, estou aprendendo algo com isso e eu sei o que eu não quero ser. Isso é certeza. Então, quando eu encontro algo que não gosto em outra pessoa ou que estou tendo dificuldade ou em mim, eu vou, é isso que eu não quero ser. E isso me ensina o que eu quero ser. Então, eu quero encorajar todos vocês a se curarem e a se verem como o lindo presente que o Espírito criou para vocês. Nunca duvide disso por um momento. E enfrentar suas experiências com coragem. Todos nós temos que permanecer neste planeta e saber que os outros também estão passando por isso com coragem. E entrar na fonte da sua alma e conhecer o valor de quem você é. Estou tão grata por poder compartilhar tudo isso com todos vocês. E por favor, lembre-se disso. Eles estão apenas a um batimento cardíaco de distância. Muito obrigado.